Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Puxa, passarinhos ao fundo, fico super feliz. Hoje é 1º de maio de 2026. Ainda não voltei de viagem, mas é meu último dia aqui. Estou aproveitando esse dia mais tranquilo, é feriado. Aqui onde eu estou, na verdade, agora eu posso falar com um pouco mais de tranquilidade. A gente está em Bolonha, que é uma cidade absolutamente espetacular. É muito possível que daqui a pouco, em algum momento, entre alguma música ao fundo. Está tendo uma comemoração aqui do Dia do Trabalhador numa praça bastante, uma belíssima, maravilhosa aqui perto daqui. E eu queria aproveitar essa tranquilidade para registrar, para de alguma maneira finalizar ou compartilhar com vocês o que foi um pouco dessa longa jornada. Foram 3 semanas aqui pela Itália, foram diversas cidades. A viagem começou em Bolonha e depois nós fomos pulando para Ravenna, para Perugia, para Urbino, para uma série de cidades, sobretudo para tentar acompanhar ou tentar conhecer de perto alguns lugares relacionados a essa transição, né, da Europa medieval para a Europa renascentista, né? E isso foi absolutamente primoroso. Estou trazendo uma quantidade cavalar de fotos, milhares de vídeos. Eu vou passar um bom tempo organizando isso e vou compartilhar com vocês assim que eu puder. Mas tem algumas coisinhas que acho que me marcaram e eu não queria deixar essa emoção passar e poder gravar aqui em loco. Aliás, está um dia espetacular, belíssimo, céu de brigadeiro, está sol no meu rosto. Mas nós estávamos hoje, ontem na verdade, entrando em mais uma das inúmeras igrejas. São tantas igrejas que eu já perdi a conta, não é? E aí eu notei uma coisa muito interessante. A entrada da igreja era uma porta de vidro e tinha um smile, né? Aquele simbolinho do sorriso, e tinha uma coisa muito bem sacada: olha, essa porta só vai se abrir se você sorrir. Eu falei, não é possível. E aí realmente tinha uma câmera ali, alguém fez uma coisinha de reconhecimento facial, e a hora que você sorri, as portas se abrem para dentro do templo. Eu achei isso de uma delicadeza extraordinária. Isso está registrado em vídeo. Eu achei isso muito bacana, sobretudo porque fazer esse longo trajeto, né, da crença e do pensamento ocidental, não necessariamente passa por momentos que são muito sorridentes, né? Sobretudo quando você volta muito no tempo, quando você está em Ravenna, na época de Justiniano, né? Você vê aqueles mosaicos medievais e que não são desse mundo, né? Os corpos não são desse mundo, os rostos não são desse mundo, né? Parece que todo mundo esqueceu aquela maravilhosa arte romana de retrato, de realismo, e aí fica tudo meio história em quadrinhos, um fundo dourado, porque as pessoas não estão nessa terra, estão no além, não é? Então, ninguém sorri, aquela coisa soturna. Os ambientes são realmente maravilhosos, né? São de cair o queixo, mas é sempre uma coisa do outro mundo, não desse. E à medida que você vai avançando no tempo, né, você vai, sempre essa história vai ser pontuada de quadros representando mártires, gente decapitada. Santo decapitado eu vi um monte, santo assado na brasa eu também vi um monte. Eu vi como é que chama aquele que tem as flechas? Eu sempre esqueço qual é o cara das flechas. Eu vi um com 15 flechas, uma exuberância de flechas, né? Você passa por igrejas que têm crânios, relíquias, né? O crânio de Santa Catarina, né? Você descobre que, aliás, numa igreja que, aliás, tinha uma coisa que era bastante bonita do ponto de vista artístico, estava pendurado, né, suspenso no ar, feito de uma tela muito sutil de metal, uma silhueta, um corpo humano. E aí eu descobri que aquilo, na verdade, é uma homenagem a São Bartolomeu, porque São Bartolomeu teve a sua pele arrancada, não é? Então, inúmeras representações de gente sangrando. Aqui em Bolonha tem uma igreja muito famosa pela Virgem uivando, né? Tem uma escultura em tamanho natural de Maria uivando. Essas são as fotos mais pavorosas. Eu não quero mais passar tão perto daquele lugar tão cedo, não é? Então você vai migrando um pouco desse mundo que é um mundo de sofrimento e dor e né, gente com estigmas nas mãos, e mártires morrendo de maneiras muito criativas, tal. Você vai cada vez mais introduzindo nisso tudo a paisagem da Itália, da Toscana, da Úmbria,
né? Você começa a ter roupas cada vez mais interessantes, pessoas cada vez mais belas, né? Aliás, que a gente viu recentemente um afresco colossal de uma cena, que é uma cena, se eu não me engano, será que era o São Lourenço sendo queimado na fogueira? Alguma coisa sutil dessas, mas eram todos corpos maravilhosos, seminus, não é? Praticamente voltando para o paganismo greco-romano. Então você vê uma transição que inclusive tem tudo a ver com um artigo que eu li recentemente. Eu vou dar depois, quando eu voltar, eu dou o link direitinho. É um livro que está sendo lançado no Brasil sobre a história do sorriso, né? Porque durante muito tempo, depois da ascensão do cristianismo, felicidade não era uma coisa que pegava bem, né? Você estava nesse mundo para sofrer, de preferência, né? Porque afinal o que interessa é o outro mundo, né? E devagarinho você, acho que onde foi isso? Será que foi aqui? Será que foi em Bolonha mesmo? Tinha ali uma capela muito interessante, com afrescos espetaculares, medievais, mas tinha uma coisa que eu estava vendo pela primeira vez: dentes, alguém sorrindo, alguém estava feliz, ninguém estava com uma cara sisuda, ninguém estava com uma cara séria, né? Finalmente a gente começa a permitir que as pessoas sorriam, que as pessoas estejam alegres, que as pessoas de alguma maneira estejam de bem com a vida terrenal, né? Então é muito interessante a gente ter contemplado essa transição toda. Passamos por inúmeras igrejas, por ruínas etruscas. Do ponto de vista artístico e cultural, essa viagem foi realmente um deleite, magnífica. Mas para mim acho que a coisa começou com um momento muito emocionante. Eu sou filho de advogados, minha mãe é advogada, meu pai é advogado, minha irmã é advogada, minha mulher é advogada, né? E assim que a gente chegou aqui em Bolonha, 3 semanas, a gente foi visitar o que é chamado do Arquiginásio. O Arquiginásio é onde era a antiga Faculdade de Direito aqui de Bolonha. Bolonha é a universidade mais antiga do Ocidente. Ela foi oficialmente, é meio um chute, mas tudo bem, criada em 1088, ou seja, faz quase 1000 anos, faz 900 e faz a conta aí, quase 1000 anos de história. E você tem ali um prédio medieval maravilhoso. Eu fiz vídeos, vou compartilhar com vocês depois, e tem a sala ali onde alunos do mundo inteiro que se organizavam conforme a sua língua mãe, né, sua nacionalidade, né, e ouviam ali os grandes mestres do direito que estavam recuperando justamente o Código Civil de Justiniano, né, o imperador romano em Bizâncio. Então a gente já começou com esse uau, né, estamos pisando aqui em solo sagrado. Aí a gente fez esse longo roteiro artístico, religioso né, de história. E agora que voltamos para Bolonha para encerrar, a gente visitou a Universidade de Bolonha, ou como é chamada, a Alma Mater Studiorum, né, que a gente foi visitar justamente a ala de ciências da Universidade de Bolonha, e é um campus maravilhoso. Eu queria nascer de novo, eu queria ser jovem de novo, eu queria passar por ali como passaram tantas figuras. Dante estudou na Universidade de Bolonha, Copérnico estudou na Universidade de Bolonha. Copérnico, aquele que descobriu que a Bíblia estava completamente equivocada e a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Né? Então eu fiz selfies ali com as estátuas de todos e tal, mas circular ali por aquele campus que está resistindo há tanto tempo. A história é interessantíssima, porque os primeiros professores aqui em Bolonha, eles não eram uma instituição ainda. Os primeiros professores, eles eram sustentados pelos próprios alunos. Com o tempo, só que a coisa vai se oficializando, né? No século XI, o rei Barbarossa, ele faz um decreto que agora eu já esqueci, chama Habita, já esqueci, vou esquecer, mas ele assina ali um decreto que diz: olha, esses estudantes que estão aqui, eles têm total liberdade de pensamento, a polícia não deve se meter, eles estão fora da jurisdição do Estado, a universidade é livre. Isso tem 900 anos e temos que agradecer a alguém chamado Barbarossa. Por isso eu vou pegar depois os detalhes e vou passar para vocês. Então, veja, é uma história centenária de liberdade, de conhecimento, de ousadia, de exploração, de pressão por parte do Papa ou dos Papas, de pressão por parte da Igreja, né? Alunos tentando experimentar com tudo, com anatomia, tentando experimentar com a observação dos astros. Aliás, um dos passeios mais interessantes aqui no Palazzo
Palácio o quê, meu Deus? Acho que Palácio Pode, se eu não me engano, que fica dentro da Universidade de Bolonha, tem uma torre de 29 metros que era praticamente um telescópio. Ela servia praticamente como um telescópio. Cada andar que você vai subindo ali, você vai vendo as primeiras tentativas desde o século XVII de você começar a observar os astros. Os telescópios vão evoluindo, os instrumentos vão evoluindo, até chegar no final em que você tem ali imagina, peças magníficas de história. E é a primeira vez que eu vi na vida, eu registrei isso num vídeo, eu devo ter compartilhado nas redes sem deixar muito claro onde é que era, né? Um cubo eletrônico, assim, estranho, de, sei lá, 30 centímetros de lado, cheio de luzinhas piscando, e do lado uma tela de computador mostrando trajetórias de coisas chegando, né, como se estivesse sendo bombardeado. Aquilo é um detetor de muons. Muons são partículas subatômicas que, em princípio, elas duram pouquíssimo, elas têm uma vida, sei lá, um pentelésimo de segundo é o termo científico para isso, né? Mas como é que elas estão, se elas duram tão pouco, como é que elas estão, sei lá, bombardeando aquele cubo, me bombardeando, atravessando, né, tudo, entrando pela Terra? O que acontece é que quando os raios cósmicos, hoje a gente entende, quando raios cósmicos vêm do resto do universo, explosões de supernovas, quásares, essas coisas de louco, né, chegam, sei lá, raios gama super energéticos, partículas super energéticas, chegam na atmosfera. No que elas se encontram com os primeiros átomos da atmosfera, isso é obviamente uma colisão violentíssima, e isso provoca uma chuva de partículas na direção da Terra. A atmosfera consegue segurar grande parte disso, graças aos céus a gente tem uma atmosfera, né? Mas os muons conseguem atravessar muita coisa e conseguem penetrar no solo, né? Já teve gente que fotografou o interior da pirâmide de Giza, no Egito, usando muons como se fosse luz, porque os muons atravessam a pirâmide como se ela não existisse. Mas a questão é, se um muon dura tão pouco, como é que ele consegue, lá no alto da atmosfera, chegar até aqui? Como é que dá tempo? É que ele vem numa velocidade tão alta que, pela relatividade de Einstein, para ele o tempo funciona de uma maneira diferente. Ele, na cabeça dele, ele continua durando quase nada, mas como ele está numa velocidade altíssima, para a gente ele consegue percorrer um longo trajeto, né? Aliás, vale lembrar que uma régua de 30 centímetros é o quanto a luz caminha em 1 nanosegundo. Então, se você quiser imaginar quanto que a luz avança em 1 nanosegundo, é uma régua de 30 centímetros. Eu fiquei, cara, emocionadíssimo, eu estava vendo em tempo real. Eu imagino que esses cientistas da Universidade de Bolonha, que estavam fazendo ali as primeiras réplicas da anatomia humana em cera, e que, né, confrontando a lei, a igreja, os reis, para avançar a ciência. E é interessante que uma parte muito bacana desse museu de ciência da Universidade de Bolonha tem o que, isso normalmente é tratado pela palavra em alemão, que se chama Wunderkammer. A Wunderkammer é uma câmara de maravilhas, né? Grandes pessoas com muita riqueza, reis, príncipes, que eles se achavam também iluministas, interessados no Renascimento, e eles colecionavam maravilhas do mundo, de repente animais exóticos, minerais estranhos, coisas de outras terras. Então aqui tem uma Wunderkammer absolutamente maravilhosa, com mapas, com tudo, é uma coleção do que os caras sabiam sobre o mundo. E eu dei de cara com um portão que tinha um sol bonito, uma ferragem em forma de sol dourado, e embaixo tinha uma inscrição estranha, Nihil mihi, meu latim é 0. Eu falei, eu não sei o que é isso, e como muitas vezes durante essa viagem, eu perguntei para o ChatGPT, falei, ChatGPT, aliás, o ChatGPT erra mais, quem acabou acertando foi o Gemini. Eu perguntei para o Gemini, o que quer dizer essa citação? Ela falou, olha, parabéns, você encontrou aí um legado de um cara que era um polímata, um desses caras que entendia de astronomia, matemática, ciências e história, chamado Ferdinando Marsili, um cara muito rico, ele que inaugurou, ele que criou o Instituto de Ciências de Bolonha. Então tudo que você está vendo aí em volta se deve ao Marsili, e esse era um lema do Marsili, e nihil mihi quer dizer nada para mim, nada para mim. Né? Tudo que eu estou produzindo aqui, tudo que eu estou trazendo, não é para mim, eu não quero nada disso para mim, isso é de todos, isso é para todos. Esse é o espírito do conhecimento, esse é o espírito da ciência, esse é o espírito da descoberta, esse é o espírito da educação, esse é o espírito do ensino.
né? Então, iniciar e encerrar essa viagem, que faz aí um longo trajeto por todas as ideias e crenças e movimentos e histórias, né? Encerrar aqui em Bolonha é mágico, sobretudo porque numa das paredes aqui de Bolonha tinha um poema muito bonito dedicado aos jovens universitários que morreram nas guerras, na Primeira e na Segunda. E uma das coisas que ele falava ali, eu não lembro o poema de cabeça, depois eu dou um link para vocês, ele falava, cara, será que a humanidade um dia vai aprender que a gente não precisa morrer assim? Né? Isso, acho que, se eu não me engano, foi feito logo depois da Segunda Guerra Mundial e, pelo visto, a gente não aprendeu muito. Eu estava circulando agora pela cidade, nos últimos momentos, né, de que a gente ainda tem aqui, e eu vi na parede uma marcação escrita refúgio, né, uma marcação com uma seta, e em cima uma bolota branca escrita US. Falei, o que será que tem a ver com os americanos? Perguntei para o Gemini, na verdade aquilo é um sinal. Durante a Segunda Guerra Mundial, Bolonha era um centro econômico importante, um hub de ferrovias, a cidade foi fortemente bombardeada, né? Então esse é um vestígio de marcações que os italianos fizeram durante a Segunda Guerra Mundial para onde se refugiar durante um bombardeio. Eles normalmente apontavam para porões, né, para lugares seguros. Tem uma outra marcação também que eu vi pela cidade, que é uma flecha apontada para baixo com a letra V. O ChatGPT erroneamente achou que fosse alguma coisa fascista, não é. Na verdade, o V é de Vigili del Fuoco, que quer dizer bombeiros. Você tem, Bolonha é uma cidade que tem muitas marquises e arcadas, né, para proteger as pessoas da chuva. Então tem muitas colunas. Então esse símbolo era repetido em várias colunas, porque caso as colunas desmoronassem, se pelo menos uma sobrasse, os bombeiros saberiam onde encontrar água. Né? E vale lembrar que, justo no primeiro, né, esse momento emocionante que a gente visitou ali a Faculdade de Direito, metade daquele prédio foi bombardeado inutilmente. Né? Os bombardeiros americanos já tinham bombardeado os alvos estratégicos, os alvos logísticos, e sem nenhuma razão aparente eles soltaram algumas bombas aqui no centro histórico de Bolonha. Então é uma cidade que tem cicatrizes, que ainda tem vestígios aí dessa época insana, as lições que a gente, infelizmente, ainda não aprendeu. Mas eu fico aqui com essas palavras, para mim, estupidamente inspiradoras. Vai ser, inclusive, o emblema do radinho de hoje, que é o Nihil Mihi. Né? É um pouco do espírito do radinho. O que eu estou querendo sempre aqui é não levar nada comigo. É deixar com vocês tudo que eu experimentar, tudo que eu aprender, tudo que eu sentir, tudo que eu pensar, né? Para ver se isso ramifica, se isso floresce, se isso, né, abre novos caminhos. Raríssimos e raríssimos ao som aqui dos pássaros de Bolonha. Eu agradeço a companhia de vocês. Daqui a alguns dias eu estou de volta. Um grande abraço e até breve. Tchau.